Verdades que ninguém te conta sobre Portugal. E a última vai te surpreender. Fica até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo aquilo que ninguém quer falar sobre como é viver em Portugal. Depois da vinheta. E é isso, meus amigos, estamos aqui. Esse assunto é bem polêmico. Eu pensei muito e repensei antes de gravar de fato esse vídeo, porque eu vou expor aqui situações que muitas pessoas não gostam de tocar, em assuntos que pessoas não gostam de tocar, em detalhes que pessoas não gostam de entrar, mas eu vou falar a real, tá? E detalhe, mais uma vez eu quero frisar para você que é baseado na minha experiência, na experiência que eu tenho aqui com a minha família em mais de 2 anos morando aqui em Portugal. Primeira coisa, muita gente hoje me procura para perguntar se realmente vale a pena, se valeu a pena para mim, se vale a pena ainda viver em Portugal, se planejar para mudar para Portugal. Esse é o primeiro ponto. Diante da realidade que eu vivia no Brasil, eu tinha um negócio próprio, morava numa casa alugada, tinha um carro próprio, meu filho, graças a Deus, estudava numa escola que é uma referência na cidade que a gente morava, mas era da minha sogra, então eu não pagava a escola, né? Não pagava mensalidade escolar, então tinha um custo menor. Das maiores fatias do orçamento do brasileiro que tem filhos é a questão de mensalidade escolar se o seu filho estuda numa escola particular. Mas a minha conta, todos os meses, ela não fechava. Eu trabalhava, tinha meses que era um pouco melhor, outros que eram um pouco pior, e eu acabava por sempre estar ali patinando, parece que eu enxugava gelo e não saía do lugar. E essa realidade é a realidade que eu me deparo com a maioria das pessoas que me procuram aqui para tirar dúvidas, para querer entender como é que foi o nosso processo, e quando elas contam a história delas, é muito parecida com a nossa, a grande maioria. Porém, tem uma outra parte, um outro grupo de pessoas que me procuram, que é um grupo um pouco menor, obviamente, mas que são pessoas que têm rendimentos ali na casa de 15, 20 mil reais no mês. Quando eu falo de 20 mil, 15 mil reais, eu estou falando de lucros, receita líquida no bolso. Não estou falando de faturamento. Faturamento é métrica de vaidade. É quando você ganha. Se você tem um negócio próprio, você vai entender o que eu estou falando. É quando entra. Mas quando você tira todos os custos, impostos e tudo que você tem que pagar, o que sobra na última linha, sabe? É isso que de fato importa. Lucro. Tem pessoas que me procuram que têm negócios ou que trabalham em algumas empresas e que elas têm salários aí de 15, 20 mil reais. Então vamos lá, eu vou separar esse grupo de pessoas em 2 lados. Primeiro, o grupo de pessoas que trabalham ou que tem um negócio físico no Brasil. Uma loja, uma revenda de carro, enfim. Um negócio, mas que depende dele estar lá operando todos os dias para poder fazer o negócio rodar. Se você fatura, se você lucra de 15 a 20 mil reais por mês, se esse é o seu plorabore, se você coloca esse dinheiro no seu bolso todos os meses, vir para Portugal talvez não vai ser a melhor opção para você, sendo muito sincero e muito transparente. Por quê? Se você tem um negócio físico que te gera uma receita como essa, provavelmente você tem uma vida estável no Brasil, principalmente se essa receita ela é de forma recorrente. Todos os meses você ganha esse mesmo valor, um valor muito parecido. Você tem uma vida bacana, provavelmente você mora numa boa casa, provavelmente você anda num bom carro, seus filhos estudam numa boa escola, você consegue entrar no supermercado e por mais que os preços estão cada vez mais altos, você consegue comprar aquilo que você quer e não só o que você precisa. Então a sua vida é relativamente tranquila. É óbvio que tem todos os outros fatores externos, questão da segurança, qualidade de vida, ou a questão do poder de compra, né? De você talvez ganhar 15 mil, mas não conseguir comprar aquilo que você deseja, né, ainda, porque você tem outras contas, outros custos para pagar, mas num contexto geral, a sua vida é tranquila. Por que eu estou falando que Portugal talvez não seja uma opção para você? Por quê? Se essa sua receita, ela depende de estar no Brasil para continuar sendo gerada, quando você vir para Portugal, logicamente ela vai deixar de ser gerada. E se você é um empregado de uma empresa, de uma multinacional, uma grande empresa que te paga um salário como esse, você tem um cargo de chefia ou de gerência muito grande, você vai deixar de receber esse salário. Ou, se você é dono de um negócio físico, dependa de você estar lá operando esse negócio e você vai vender ou repassar esse negócio e vai deixar de ter aquela receita todos os meses,
Você vai chegar em Portugal e não vai ter mais aquele valor, aquele dinheiro entrando na sua conta todos os meses. Quando você chegar aqui, você vai ter que recomeçar a sua vida. E para recomeçar, normalmente a gente não recomeça do topo. A gente precisa passar por etapas. Vou dar o meu exemplo. Eu sempre tive negócio no Brasil. Trabalhei durante muito tempo com meu pai, numa empresa familiar. Depois trabalhei durante um tempo por conta própria, no mesmo ramo de atividade. Com a pandemia, eu trabalhava com eventos, então meu ramo foi altamente afetado com isso. E eu abri uma marcenaria com a minha esposa no meio da pandemia e foi um negócio que a gente fez até vir para Portugal. Uma empresa de móveis projetados. Então eu sempre trabalhei por conta própria, eu fazia meu horário, trabalhava muito, mas tinha uma certa flexibilidade, uma liberdade. Coisa que, ao chegar em Portugal, eu não consegui fazer de imediato. Eu precisei me submeter a trabalhar para alguém e dou graças a Deus por isso, porque isso me permitiu aprender muito sobre Portugal, conhecer pessoas que eu tenho amizade e relacionamento até hoje, no meu primeiro trabalho aqui, mas foi um processo, foi dolorido. Por diversas vezes eu chegava em casa e falava, Tainá, eu não aguento, amor, eu vou parar, cara, não dá para mim, tem que ficar batendo ponto, tem que ficar me submetendo ali a ordens, a ser chamado a atenção o tempo todo, porque faz parte do processo, né? Eu estava passando pelo meu processo. Então você precisa entender que se você vai deixar a tua receita no Brasil, não vai conseguir trazer ela para Portugal, você vai ter que submeter talvez a recomeçar. E nem sempre vai ser fácil. Então você vai se defrontar e vai bater de frente com situações que talvez no Brasil você não tinha a mínima necessidade de passar, a ter que talvez trabalhar para alguém, a ter que talvez ganhar menos, ou um valor menor do que o que você ganhava no Brasil. E tem pessoas que fazem isso e quando chegam aqui, que se deparam com essa realidade, simplesmente falam que o país não presta, que não é aquilo que falavam, que ela se enganou e que vai voltar para o Brasil. E o que de fato aconteceu não é que Portugal não presta, não é que as oportunidades aqui não existem, é que você criou um cenário, não fez o cálculo certinho de como esse processo de transição iria acontecer e se frustrou. Essa é a grande realidade. Se é a dor em você ou em mim, é a verdade. Agora vamos para o outro lado, outro grupo de pessoas, tá? Que também me procuram, mas que tem uma renda bacana no Brasil, ganham aí acima de 15 mil, 20 mil reais por mês, mas que trabalham com setores ou com negócios em que elas conseguem operar essa situação de qualquer lugar do mundo. Ou seja, elas vão vir para Portugal, mas vão continuar exercendo a atividade que elas exercem ou vão continuar mantendo esse fluxo de dinheiro do Brasil agora para Portugal. E aí eu falo para vocês com o coração aberto. Portugal é sim uma excelente oportunidade para você. Por quê? Vamos simplesmente fazer contas aqui e entender como funciona esse processo. Uma pessoa que ganha 15 mil reais, ok, no Brasil, vamos supor que ela mora de aluguel, já não tem uma casa própria. Se ela ganha 15, ela vai pagar aí 3, 4 mil reais de aluguel. Ela, para andar num bom carro, ela tem que pagar IPVA, seguro, licenciamento. Se ela tem filhos, ela matricula o filho dela numa boa escola, ela vai pagar aí 1.500, 2.000 reais de mensalidade, dependendo do estado, até mais, tá? Se ela vai para o supermercado e faz uma boa compra, ela gasta aí de que são uma família média de 4 pessoas, um marido, uma esposa e 2 filhos, ela vai gastar aí 2.000 reais, 1.500, 2.000 reais de compra todos os meses, fora água, luz, internet, os custos com passeios, com uma vida social, enfim. Esses 15 mil reais, eles se diluem numa facilidade absurda, porque, infelizmente, o nosso Brasil, o nosso real, ele é muito desvalorizado e os custos para se viver aí não são baixos. Eu tenho consciência disso porque eu sou brasileiro. Agora, ao vir para Portugal e transicionar esse dinheiro, vamos fazer uma conta aqui, ó, calculadora na mão. 15 mil reais dividido por 6,2 daria uma média de 2.420 euros na cotação de hoje, tá? Uma média. Se ela pagar, tá? Eu tô falando aí de mais ou menos 800 a 1.000 euros de renda numa boa casa. Dá para se alugar, dá para se arrendar aqui uma boa casa. Obviamente, se você fugir dos grandes centros, fugir de Lisboa e do Porto, você consegue alugar em Coimbra, em Viseu, em Leiria, uma boa casa de 800 a 1.000 euros, pagando uma renda desse valor. Se ela for para o supermercado, fizer uma compra de 500 euros, que é uma
excelente compra para quem vive aqui na Europa, tá? Suponhamos que o carro ela vendeu lá e conseguiu comprar um carrinho aqui médio porte, então ela não vai ter parcela nem financiamento. Para quem não sabe, aqui em Portugal o custo com carro anual é o IUC, depende do valor do carro, mas é coisa de 150 a 200 euros, dependendo do modelo do carro. E a taxa de inspeção que é feita anualmente, que são 36 euros fixo, não tem outro imposto aqui, que você paga no seu seguro, que também é anual. Fora isso, água, luz, internet, um passeio, alguma coisa desse tipo, e as escolas das crianças ela não paga mais porque o ensino aqui é gratuito e é de altíssima qualidade. Entenda que simplesmente trazendo a renda do Brasil para cá, ela vai conseguir viver aqui, ok? Talvez com um padrão de vida até melhor, né? Conseguindo comprar coisas que ela não conseguiria comprar, porém tendo o grande benefício que Portugal tem a atribuir, que é a segurança, a qualidade de vida, a possibilidade de estar aprendendo uma nova cultura, convivendo com um novo povo e o melhor de tudo, daqui a 5 anos, ter a cidadania portuguesa e poder viver em qualquer país que ela escolher da Europa, ou poder viajar para qualquer país da Europa, ou poder fazer com que os filhos tenham um ensino de qualidade e futuramente possam fazer um intercâmbio em outro país da Europa. São N as possibilidades que se abrem quando você decide realmente morar em Portugal da forma correta. Então, na minha opinião, para esse grupo de pessoas que consegue ter os seus rendimentos do Brasil e que ganham um valor acima desse, tá? Portugal sim é uma excelente opção. Você vai com certeza encontrar muito mais fatores positivos do que negativos ao fazer esse processo de imigração para Portugal. Agora, um outro ponto muito importante do quadro Verdades que Ninguém Te Conta. Só para você entender, tá? Esse quadro ele vai ser dividido em várias partes. Eu vou gravar vários vídeos aqui para o canal falando sobre esses detalhes que são ocultos, são secretos e muitas pessoas não revelam aqui. Tem muito brasileiro, infelizmente, que mora aqui, que reside aqui e que fala mal daqui, que diz que Portugal não presta, Portugal não dá certo. Eu recebo quase que diariamente uma enxurrada de comentários, pessoas falando: você pinta isso aqui como um cenário lindo, como um país maravilhoso, não é assim, é difícil, é complicado, não sei o que, pererê e parará. E tá tudo certo. Por quê? O engraçado é que essas pessoas falam mal, mas deixa eu te contar um segredo. Elas continuam morando aqui. Elas não saem de Portugal. E se tá ruim, se tá tão ruim, por que elas simplesmente não retornam para o Brasil? É isso que não entra na minha cabeça, tá? Eu não consigo entender isso. Como é que uma pessoa vem para cá, usufrui dos benefícios que o país dá, vive de uma maneira que talvez no Brasil ela não vivesse e continua falando mal do país. Eu nunca vou falar mal de Portugal, a não ser que as coisas mudem de uma forma muito drástica e eu tenha que realmente falar a minha experiência, a minha verdade, mas até hoje eu tenho muito mais pontos positivos para falar do que negativos. André, mas Portugal é um país perfeito? Não existe país perfeito. Aqui também tem as suas mazelas, tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, porém, quando se compara Portugal e Brasil, há um abismo de diferença para mim em muitos pontos, que hoje não me fazem nem pensar em retornar ao Brasil para morar, a não ser para passear, para rever os familiares, enfim. Mas morar, eu não pretendo sair daqui para voltar para o Brasil, a não ser que Deus mande. Mas se Ele não me ordenar isso, é daqui para outros lugares que façam mais sentido do que Portugal faz hoje para a nossa vida. Então, cuidado quando você parar para escutar pessoas que falam mal, que criticam, que apontam somente os defeitos, mas que não saem daqui, tá bom? Isso é muito complicado, mas acontece com muito mais frequência do que você pode imaginar. Fator primordial e assim, fundamental para que todo o teu planejamento dê certo. Simplesmente, independente se você faz parte de uma classe social um pouco mais alta ou mais baixa, tá? Imigrar de país não é algo simples, tá? E morar no outro país é algo muito complexo, que envolve muitos fatores, principalmente se você tem família, se você tem filhos. Então não trate isso como de qualquer jeito, não faça isso de qualquer maneira. Essa é uma verdade absoluta para você, tá bom? Agora para tudo, e se você chegou até aqui nesse vídeo, eu vou revelar para você, vou contar um pouquinho da última verdade, que para mim é uma das mais importantes. Antes de eu contar essa verdade,
Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar, de se inscrever no nosso canal, se fez sentido para você tudo que eu estou falando aqui, tá? E nos acompanhe também na nossa outra rede social, no Instagram, Família Monteiro pelo Mundo, @Família Monteiro pelo Mundo, tá? Nós estamos compartilhando lá quase que diariamente nossa vida, nossa rotina, dicas, informações de tudo que você precisa saber para realmente chegar aqui em Portugal da melhor forma possível, beleza? E a outra dica é, se você está procurando passagens de excelência em uma agência séria, respaldada e que vai te dar todo o suporte durante o seu processo de viagem, se você está atrás de receber um suporte jurídico, tá? Para poder tirar o seu visto, fazer aquilo que você precisa para chegar aqui da forma correta, Ponte Forte Viagens, tá? É a agência oficial da Família Monteiro pelo Mundo. E falando lá agora da última verdade sobre aquilo que ninguém quer te falar sobre Portugal, tá? Portugal não é um conto de fadas, não é um mar de rosas. Como eu já falei agora na última verdade, aqui tem seus problemas e suas mazelas. E aqui não é para amador, gente. Se você é amador, continue no Brasil. Agora, se você quer realmente ter uma vida certa e correta aqui, se prepare, se planeje, estude, pesquise, para que você não chegue aqui e faça do seu sonho um pesadelo. Muita gente me procura aqui, já estando em Portugal, para falar, André, cara, se eu tivesse esperado um pouco mais, se eu tivesse me preparado um pouco mais, juntado um pouco mais de dinheiro, talvez tinha dado certo, mas agora eu estou retornando para o Brasil porque, infelizmente, minha reserva financeira acabou, eu não fiz um relocation, eu não contratei uma empresa para me dar um suporte, eu não pensei bem naquilo que eu teria que fazer, eu não escolhi bem a cidade, eu decidi vir na emoção e agora eu estou arrependido e quero voltar. Cara, e aí, sabe o que acontece? Muitas vezes, essas pessoas se traumatizam a um ponto de nunca mais querer nem pensar em fazer um processo de imigração, em ir para um outro país e buscar uma qualidade de vida melhor e avançar. Eu costumo dizer que Portugal é para todo mundo, mas nem todo mundo é para Portugal. Existem processos que você vai ter que passar que ninguém vai poder passar por você. É você, Deus, você e você mesmo, ok? São aflições, medos, anseios que quando você coloca os pés, você nasce novamente. A única diferença de quando você de fato nasceu para agora é que você sabe andar e falar, mas o resto você vai ter que aprender tudo do zero. E para muita gente isso dói demais e as pessoas não estão dispostas a pagar esse preço. E vem para cá porque fica comparando a sua vida com a vida do amiguinho que veio e está aqui há 2 anos, 3 anos e 4 anos e posta no Instagram, posta na rede social que você acompanha lá no TikTok, e aí você fala assim, o fulano tá lá, ó, tá viajando para a Europa, tá passando por isso, mas ele não te conta, ou então você não para olhar o que ele passou no começo, o que foi que ele fez, o que foi que ele passou para poder hoje estar começando a usufruir de fato daquilo que essa decisão que ele tomou fez para a vida dele. Então, pelo amor de Deus, pare de se comparar. Cada processo é único. Ninguém vai poder, nenhum processo vai ser igual ao outro. A sua família vindo para cá, você vindo para cá vai ser de um jeito. A família do João, da Maria vai ser de outro. Ok? Cada um vai ter que passar pelo seu processo e cada um está passando por ele. Eu estou aqui há 2 anos, há mais de 2 anos com a minha família e ainda estou passando pelos meus processos. Ainda passo por aflições, ainda passo por dificuldades, ainda enfrento muitas dificuldades, tá? Mas, obviamente, eu já tenho 2 anos e pouco, então eu já estou mais avançado, já conquistei coisas, já consegui avançar em determinadas áreas que você que está chegando agora ainda não avançou. E uma outra coisa, pelo amor de Deus, para de querer que as coisas aconteçam em uma semana, tá? Para você, que não é assim. Tenha calma. Tem determinados processos que demandam tempo, não é só o seu querer, não é só a sua vontade, mas o tempo necessário para que eles aconteçam. É outra coisa que muita gente chega para mim e fala, André, mas o documento XYZ tá demorando, tá não sei o quê. Cara, calma. Você não conquistou todos os documentos da tua vida no Brasil em uma semana. Teve documentos que você só foi ter a partir dos 18 anos, a partir dos 15 anos, tá? Então calma, calma que vai acontecer. A grande questão é, você está disposto a esperar e fazer tudo que é necessário para conseguir? Se a resposta for sim, seja bem-vindo a Portugal.
mas você vai ter uma vida muito tranquila aqui e eu tenho certeza que esse país está de braços abertos para te receber e receber a sua família da melhor forma possível. Se não, pare, pense e analise se realmente faz sentido você passar por todo esse processo, beleza? Muito obrigado pela sua atenção. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que de alguma forma tenha contribuído com a sua jornada e que você possa nos acompanhar aqui, se inscrever no nosso canal, deixar o teu like ou o teu dislike, o teu comentário, faça alguma coisa, reaja, nos ajude a crescer e a alcançar outras pessoas também aqui nessa plataforma. Tamo junto, simbora! Até o próximo vídeo.